Oi, gente, que prazer poder estar com vocês aqui, gravando este vídeo, falando um pouquinho sobre as minhas impressões do meu estudo semanal do Vem e Segue-me. E eu vou te contar as tantas coisas que me marcaram nessa lição. Como eu sou grata por saber que a conversão é algo individual, que esse nascer de novo é algo que todos nós precisamos passar. E cada um vai ter o seu momento. Cada um vai ter a sua experiência espiritual. Eu aprendi tanta coisa nessa lição. Uma das coisas que já me chamaram a atenção de cara foi essa reunião desses diferentes grupos. Porque a gente viu em aulas passadas como o povo, os nefitas, junto com o rei Mosias, se uniu ao povo de Zaraínla. E foram chamados nefitas. Mesmo esse povo que não era nefita. E agora a gente está encontrando o povo de Lime, que se refugiou aí nas terras de Zaraínla, assim como o povo de Alma. Então esse povo agora cresceu. E o mais gratificante é saber como esse povo havia sofrido, como ele havia passado por suas penúrias, por suas dores. Era como se de repente aquela terra está ali, entre aqueles irmãos, aquele lugar de refúgio. E eu fiquei pensando nisso. É tão bom ter pessoas que você pode contar. É tão bom ser acolhido. É tão bom quando esse povo de Deus, quando a igreja está ali de braços abertos para te receber. E aí esse povo se junta e eles se tornam nefitas. E a gente vê como muitos deles escolhem aceitar, tomar sobre si o nome de Cristo, desejam ser batizados, como é o caso do rei Lime e tantos outros. E a gente vê como o rei Mosias foi lá e delegou a missão de organizar a igreja, de estar à frente dos assuntos eclesiásticos da igreja para a alma. Gente, é muito impressionante, é muito lindo, porque o rei Mosias continuava sendo rei, ele era um vidente, mas eu acho que a coisa tomou proporções tão grandes que ele precisava delegar. E ele chama a Alma. E eu fico pensando, poxa vida, a Alma era um recém-converso. Era aquele que era um sacerdote iníquo, sacerdote do rei Noé, que se arrependeu ao ouvir o testemunho de Abinadi, o profeta. E em tão pouco tempo ele amadureceu espiritualmente, ele ganhou um testemunho. Ele agora era esse missionário poderoso que batizou muitas pessoas e agora ele estava à frente da igreja, organizando. Eu fico pensando que não deve ter sido nada fácil para a Alma, as tantas responsabilidades que ele tinha. E ele estava aprendendo. E aí a gente vê que nesse período de Alma, houve um período de turbulência, porque passaram aí, gente, anos, passaram aí anos, aquelas criancinhas que estavam lá no discurso do rei Benjamim, já não eram crianças, agora eram homens. Só que agora, muitos deles já não acreditavam no que havia sido ensinado, porque não compreendiam, porque talvez pensasse assim, isso foi imposto por meu pai e minha mãe. Ou seja, são as tradições deles, mas não acredito nisso. E é muito interessante, porque quando a gente chega aqui no capítulo 25, no capítulo 26, ora, aconteceu que havia muitos da nova geração que não podiam compreender as palavras do rei Benjamim, pois eram criancinhas na época em que ele falara a seu povo e não acreditavam na tradição de seus pais. E eu fiquei ponderando muito sobre isso, porque a gente vê isso acontecer hoje em dia, A gente sabe que a maioria desses que não acreditavam, seus pais eram membros da igreja. A gente vê aqui que 4 desses eram filhos de Mosias,
Um era filho de alma. E aí vocês podem pensar, poxa vida, líderes exemplares. O que é que aconteceu com esses jovens? E é algo muito real, porque a gente vê hoje em dia acontecer, as influências do mundo são tão grandes, e esses jovens acabam tendo influências muitas vezes dos amigos, da escola, da sociedade, e muitos começam a desacreditar. Começam a desacreditar. E olha como é interessante, porque as táticas de Satanás são as mesmas desde o princípio. Ora, por causa de sua incredulidade, não podiam compreender a palavra de Deus e seu coração estava endurecido. Eles não queriam ser batizados, não desejavam unir-se à igreja. Então a gente tem um perfil aí desses jovens. Eles formavam um povo à parte. Eles também, gente, eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam na vinda de um Messias. E aí a gente fica pensando, será que Satanás usa essas táticas hoje? Sim. Ele semeia a dúvida, de repente você começa a achar as tradições dos meus pais estão ultrapassadas, aí isso é quadrado, começa a entrar as ideologias do mundo, e de repente essa névoa de escuridão vem e os nossos filhos estão ali, como uma esponja que vai absorvendo tudo o que é ensinado. E hoje a gente tem o quê? A internet, a gente tem uma série de vídeos no YouTube, a gente tem a televisão, tem amigos, tem muita gente para ensinar o caminho oposto. E o que acontece com esses jovens? E aí eu fico pensando assim, olha, se eles não acreditavam na ressurreição, consequentemente eles não acreditam numa vida após a morte. Então, por que eu preciso ser fiel nessa vida? Por que eu preciso guardar os mandamentos, se não vai ter um depois? Se eles não acreditavam na vinda de Cristo, então eles não acreditavam em salvação. Ou seja, a gente vê como o Satanás ele procura tirar a fé das pessoas. Ele procura endurecer e tornar as pessoas endurecidas. Essa nova geração estava assim. E eu fico pensando no mundo hoje. Há uma preocupação muito grande da igreja com a nova geração. E vocês já devem ter percebido algumas mudanças, como programas de crianças e jovens, um reforço muito grande para que esse jovem entenda quem ele é, a sua identidade divina, para que ele entenda a sua missão aqui na Terra e a doutrina de Cristo. A gente vê como os jovens agora, eles estão nesse cenário sendo protagonistas, como a igreja tem incentivado que as crianças da primária deem discursos, rejam, sejam recepcionistas, esses jovens à frente. Não é por acaso todas essas revelações, todas essas mudanças. Nós precisamos fortalecer a nova geração. E, por algum motivo, essa nova geração, na época do livro de Mórmon, ela não foi fortalecida e desviou esse olhar, esse foco de Cristo. Exatamente como Satanás faz hoje. Vamos viver o dia de hoje, vamos aproveitar, vamos se divertir. Você é jovem, mandamentos te tiram a liberdade. E o que acontece? A gente vê aqui, porque aconteceu que enganaram com suas palavras lisonjeiras as muitos do que pertenciam à igreja e fizeram com que cometessem muitos pecados. E aí, a influência deles dentro da igreja, inclusive com aquelas pessoas que eram fiéis à igreja, foi tão grande que levaram muitas pessoas a pecar. E Alma, ele precisava admoestar essas pessoas. E muitas pessoas vinham e diziam, olha, essa é a situação que está acontecendo dentro da igreja. E olha que assunto delicado, porque a gente está falando aí dos filhos de líderes. E o que também não é, às vezes a gente diz assim, nossa, aquele é o filho do bispo. Né? Eu lembro quando eu me batizei na igreja, e eu estudava com um garoto na 7ª série. Então pensem naquele menino, mau exemplo, boca suja, relaxado. Muito bem, me batizei na igreja, chego lá na igreja, era o primeiro super sábado dos jovens. Para minha surpresa, lá estava ele. E eu descubro que o pai dele era bispo. E eu fiquei pensando, ainda bem que eu não soube que ele era membro. Porque a gente ia associar a igreja à pessoa, né? Não tem como.
Gente, então, às vezes a gente olha e diz, nossa, é o filho do presidente de destaque, é o filho do bispo. Todos nós somos imperfeitos, todos nós. E o Senhor nos deu o arbítrio moral, a liberdade de escolha. E nem sempre a gente sabe que usamos essa liberdade da melhor maneira. E que mesmo os filhos de líderes muitas vezes vão errar. E eles vão precisar passar para o seu próprio momento, para a sua própria conversão. Então a gente precisa abraçar mais, apontar menos o dedo, saber que estamos todos nesse caminho, nessa estrada, tentando voltar. E aí, gente, essas pessoas muitas vezes eram levadas à alma, né, que era o sumo sacerdote. E ele não sabia o que fazer com essas pessoas. E aí a gente vê como é interessante, porque a igreja estava sendo estabelecida, e junto com a igreja muita coisa estava sendo aprendida. E é nesse momento quando ele vai lá para o rei Mosias e diz, olha, eles estão me trazendo muitas pessoas para que julgue seus crimes, e eu estou te trazendo aqui essas pessoas. E aí é muito interessante, porque Mosias vai lá e diz para ele, não, isso é função sua. É você que precisa dar um jeito nessas pessoas e julgar essas pessoas. Então a gente vê que é uma separação muito nítida em relação ao Estado e em relação à igreja, né? Porque havia uma confusão aí. Quando a gente pensa em pecado, é uma violação das leis de Deus. Essas pessoas tinham pecado. Então o líder eclesiástico é que deveria receber essas pessoas e decidir, né, as consequências dos erros dessas pessoas. Agora, um crime é uma violação do Estado. Um crime caberia ao rei. Mas um pecado caberia à alma, como líder da igreja. E aí é nesse momento que ele pede que as pessoas cheguem até ele. E aqueles que confessam, que se arrependem, eles são aceitos, né? Eles são contados como membros da igreja. Mas aqueles que não se arrependem, eles são riscados. Então é muito interessante porque a gente vê esse processo acontecer hoje ainda, né? Claro, porque as pessoas precisam passar por esse processo de arrependimento. A confissão faz parte desse processo. E toda pessoa que confessa, que se arrepende, ela precisa entender que muitas vezes você ir ao seu bispo, você passar por um conselho, isso não é uma coisa ruim, significa que você está voltando para os trilhos. Então, era preciso fazer isso na igreja e é preciso continuar hoje, né? A gente vê como alma, ele está tão aflito, né, sem saber exatamente como fazer, que ele derrama a sua alma. Eu achei muito lindo esse versículo 14, que depois de haver derramado toda a sua alma a Deus, ele ouviu a voz do Senhor dizendo, gente, ele derramou a alma. Quando é que a gente derrama a alma? Não é uma simples oração, rapidinha, sem sentimento, mas é derramar, é fervor, é sentir. Ele derramou a alma. É aquela conversa sincera que muitas vezes a gente precisa fazer com o nosso Pai Celestial. Derramar a alma. Seja qual for a dificuldade que a gente esteja passando na vida, seja qual for a angústia, qual seja o conflito, precisamos derramar a alma. E aí ele escuta a voz do Senhor que diz, abençoada és tua alma. Abençoados são os que foram batizados nas águas de Mórmon. Olha só, os frutos de arrependimento de alma trouxeram a eles tantas pessoas, 450 almas foram batizadas nas águas de Mórmon. E ele diz, abençoado és por causa de tua grande fé, tão somente nas palavras de meu servo Abinadi. O Senhor fala assim para a alma, olha, você só acreditou em Abinadi. Porque você acreditou, olha o que aconteceu. Quantas bênçãos, como são abençoadas essas pessoas e como são abençoadas você. E são abençoados eles por causa de sua grande fé. E eu fico pensando, né? Será que outras pessoas podem ser abençoadas por nossa fé? Será que a gente pode espalhar essa fé e abençoar a vida de outros? E aí ele diz, abençoada és tu por haver organizado a igreja, por haver estabelecido no meu povo. Abençoado esse povo que quer tomar sobre si o meu nome.
E aí ele diz, abençoado, porque minha vez inquirido sobre as transgressores. És abençoado. Ou seja, ele tinha ali uma dúvida, ele não sabia como proceder, e ele foi lá e ele clamou ao Senhor. O que é que eu faço com essas pessoas que pecaram? Eu não sei. Muitas vezes a gente precisa disso na vida. Dizer, Senhor, eu não sei o que eu faço. E aí ele disse, tu és meu servo e faço o convênio de que terás a vida eterna. E ser-me-ás e irás em meu nome e reunirás minhas ovelhas. Gente, que promessa linda de alma. Eu fico pensando a Abinadi, prestando aquele fervoroso testemunho, talvez pensando que ninguém tinha se convertido, que talvez a sua vida morrendo como um mártir foi em vão, e nós tínhamos alma escutando. E o Espírito Santo tocando o seu coração. A partir dali a gente vê a conversão de alma. A conversão leva à ação. E a alma, quando ele sente essas palavras, ele muda de vida. Ele deixa o reino do rei Noé, o grupo que ele fazia parte como sacerdote iníquo. Ele é muitas vezes perseguido, ele é rechaçado, mas ele sabe que é verdade. E por ser verdade, vale a pena. Mas ele precisou de fé primeiro. E foi essa fé que levou ele a pregar, a abandonar sua vida cômoda, né, o conforto de tudo, para pregar o evangelho, para converter pessoas. Tão somente porque ele teve fé e porque ele acreditou nas palavras de Abinadi. Quão abençoado ele foi. E o Senhor dá aqui a recompensa dele. Tu terás a vida eterna. E aí ele diz no 23, porque eu sou o que tomo sobre mim os pecados do mundo. Porque fui eu que criei o homem e sou eu que concedo ao que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Então ele fala, sou eu o que concedo àquele que acredita até o fim um lugar à minha mão direita. Gente, a gente vê a importância de que a igreja não pode ser por um período de tempo, não pode ser por uma estação, não pode ser algo passageiro, de 1 ano, 2 anos. Ah, não estou afim, ou aquele líder é chato, vou deixar de ir. Não, ele diz que os que acreditarem até o fim, os que perseverarem até o fim, ele vai conceder um lugar à sua mão direita, que é a promessa maior. Promessa linda essa que a alma recebeu em vida, da vida eterna. Muito bem. E ele diz ainda no 26, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que eu sou o Redentor. Mas eles não quiseram ser redimidos. Isso ele está falando em relação àqueles que não querem ser redimidos, aqueles que endurecem seu coração, que não acreditam, que não perseveram. Eles não quiseram. Olha a importância do arbítrio. Nós temos escolha? Temos. E aí o Senhor dá sábios conselhos para eles, como se vos perdoardes uns aos outros, também seremos perdoados. Então a gente acaba aprendendo como o perdão é importante. Como o perdão é esse bálsamo que alivia o nosso peso, alivia as nossas cargas. Então, essas lições, ela fala sobre confissão, sobre arrependimento, sobre dividir esse peso com o Salvador, sobre o papel de um líder da igreja que muitas vezes talvez esteja ali sobrecarregado, sem saber o que fazer, mas que o Senhor vai orientar por inspiração. E quando a gente vê essas pessoas queixando-se, né, que havia muitos daqueles que estavam ali dentro da igreja e muitas vezes perseguindo a própria igreja. E essas perseguições se tornaram tão grandes e o orgulho, né, e tão contrário ao que eles haviam aprendido de igualdade, de trabalhar com as próprias mãos, de se ajudarem. E quando eu fiquei lendo isso, e eu fiquei pensando, né, que quando o povo do Senhor está disposto a se arrepender, o Senhor perdoa.
né? Então, eles começaram a pregar aí essa coisa tão forte, fizeram essa limpa, e de repente eles começaram a prosperar. E diz aqui no 7, no 27, 7, e o Senhor visitou-os e fez-los prosperar, e tornaram-se um povo numeroso e rico. O Senhor os visitou. A gente não pode ter dúvida que o Senhor também nos visita. Ele também nos olha. Ele sabe tudo, ele vê tudo. E os filhos de Mosias incluíam-se entre os incrédulos. Então, um dos filhos de Alma estavam incluídos entre eles. E diz que ele tornou-se um homem iníquo, idólatra, um homem de muitas palavras que lisonjeava o povo e fez com que muitos agissem segundo suas iniquidades. E eles se tornaram um grande obstáculo para a igreja, atraindo o coração do povo, causando dissensão, causando discórdia. E eles andavam secretamente procurando destruir a igreja. Olha que situação difícil. Você não tinha isso de inimigos, você tinha isso da sua própria família. Eram os filhos de Mosias, o filho do rei e filho de Alma. Sumo sacerdote que era o chefe, o líder da igreja. E eles se rebelavam contra Deus. E aí a gente vê que um anjo do Senhor apareceu para eles. E eu fiquei pensando, olha, o Senhor falou para Alma que ele tão somente era abençoado por causa da fé, porque ele acreditou nas palavras de Abinadi. No caso de Alma, o filho, ele precisou ver um anjo para se arrepender. Ele precisou ir ao inferno, literal, para saber o que o aguardava, para se arrepender. Gente, quando a gente vê histórias de anjos, a gente vê Paulo, que foi uma conversão muito parecida, ou quando a gente vê a ministração de anjos, a gente sabe que os anjos aparecem com motivos específicos. Eles aparecem para ministrar, para interceder, quando designados para isso. Mas que a maioria, né, de nós mortais não vamos ver anjos. Os anjos que a gente vê são em formas de gente. Esses anjos que estão lá em formas de ministradores, de nossos líderes, aquelas pessoas que o Senhor vai lá e colocam na nossa vida para nos abençoar. Mas nessa terra, a maioria de nós vai andar simplesmente pela fé. E isso é suficiente, e isso basta para que a gente possa sentir essa sementinha crescer e que é verdade. E Alma foi abençoado por isso, porque ele simplesmente teve fé nas palavras de Abinadi. O filho dele precisou ver um anjo. E eu achei divino, né? Porque o anjo é direto. Ele diz isso para a Alma. Por que persegues a igreja de Deus? Ou seja, o que é que você está fazendo? O que é isso? Você não vai conseguir. E ele diz, essa igreja foi estabelecida na terra e nada vai destruir. E eu estou aqui, sabe por quê? Por conta das orações do seu pai e as orações do povo. Eu vim responder essas orações. E ele relembra ele. Lembra do cativeiro dos teus pais na terra de Elã e na terra de Nefe. Recorda as grandes coisas que foram feitas por eles. E aí o anjo diz uma coisa que me chocou. Ele diz assim, ó. Segue teu caminho e não procures mais destruir a igreja, para que a oração deles sejam respondidas. E isto, ainda que tu mesmo prefiras ser lançado fora. Ou seja, eu estou aqui, estou te falando que essa igreja para de perseguir, você está vendo um anjo, uma visão celestial, mas escuta bem, estou aqui para a oração deles ser respondida. Mas, ainda que tu prefiras ser lançado fora, até esse momento foi dada a escolha. Porque a gente viu lá, a mãe Lemuel também viu o anjo. E isso não fez ele mudar a vida. Então, Alma sabia que tinha uma escolha, ele tinha liberdade de escolha. E Alma acabou ficando mudo, ele não falava. E Alma, o pai, ficou feliz, se regozijou, porque ele sabia que aquilo era obra divina.
E ele fez reunir todo o povo para que presenciasse o que o Senhor havia feito por seu filho. E todo o povo começou a orar e jejuar. Na verdade, fez reunir os sacerdotes e eles começaram a orar e jejuar. Todos os sacerdotes. E o que acontece, gente? Foram 2 dias de jejum. E a alma começa a falar. Ainda bem que eles jejuaram, ainda bem que o Senhor abriu a boca de Alma, porque a gente vai ver, nossa, a gente vai ver palavras grandiosas que saem da boca dele. E ele diz: eis que eu me arrependi dos meus pecados, o Senhor me redimiu, eis que eu nasci do Espírito. E ele diz: não se admire que toda a humanidade, homens e mulheres, nação, tribo, devem nascer de novo. E devem ser mudados de seu estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, tornando-se assim novas criaturas. E a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Gente, que maravilhoso! De repente você tinha aí perseguidores da igreja e agora, através dessa visão, desse milagre, desse anjo, eram novas criaturas. E ele diz: digo-vos que, a não ser que assim façam, serão lançados fora. Isso eu sei, porque eu mesmo estava para ser lançado fora. Ou seja, ele escutou o que o anjo disse. Ou você se arrepende, ou você vai ser lançado fora. Depois de haver passado por muitas tribulações, de haver me arrependido quase até a morte, o Senhor, em sua misericórdia, julgou que me deveria tirar de um fogo eterno. E nasci de Deus. A minha alma foi redimida do fel da amargura, dos laços da iniquidade. Achava-me no mais escuro abismo, mas vejo agora a maravilhosa luz de Deus. Minha alma estava atormentada, com um suplício eterno, mas fui resgatado, e minha alma já não sofre. Gente, não importa quanto você tenha pecado, quanto você entrou no precipício, nesse abismo, não importa. O nosso Salvador, ele tem o poder de resgatar a sua alma, de te tirar desse abismo. Aqui fala sobre essa maravilhosa luz de Deus, de te tirar das trevas. E é isso que ele diz. Ele fala que todo joelho se dobrará, todos confessarão que ele é Deus. Gente, é lindo, porque aí a gente vê essa história de conversão. Eles vão pregar o evangelho. Imagina, eles vão ter que ir lá desmentir o que disseram. Eles vão pregar para aquelas pessoas que eles estavam tentando desviar do caminho para dizer: olha, eu me enganei. Agora eu presto testemunho disso, eu disse disso. Não deve ter sido fácil. Mas eles sabiam, é isso que faz a conversão. Às vezes, quando a gente se converte, a gente tem que ir lá e retornar do fundo do poço e pedir perdão, admitir nossas culpas, fazer esse trajeto de volta, que nem sempre é fácil. Não é fácil para uma pessoa voltar para a igreja, por isso que a gente precisa abrir os braços, por isso que a gente não pode condenar, por isso que a gente não pode rotular. Só o Senhor sabe o tamanho do arrependimento dela, só o Senhor sabe se ela realmente nasceu de novo. Então, a gente vê esse desejo que eles começam a pregar o povo e de repente eles querem sair em uma missão, mas agora eles querem pregar os lamanitas. E a gente sabe como os lamanitas eram conhecidos por sua crueldade. Eles haviam vivenciado isso. E Mosias, eu penso que como um pai, talvez temeu, né? E foi lá. E ele foi lá. Inquiriu ao Senhor se deveria deixar seus filhos subirem para pegar a palavra entre os lamanitas. E o Senhor disse a Mosias: deixa-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna. Livrarei meus filhos das mãos dos lamanitas, teus filhos das mãos dos lamanitas. E eu fiquei pensando que a situação que o rei Mosias passou é muito semelhante a nós, quando deixamos os nossos filhos ir para a missão. A gente não sabe o que vai acontecer nesses 2 anos, nesse 1 ano e meio, uma terra distante, e os filhos que às vezes a gente criou ali só
do lado, né, do nosso lado, mas a gente vai lá e oferece ao Senhor, sabendo que a missão é esse tempo sagrado e confiando a proteção deles ao Senhor, que vai ficar tudo bem, que é assim que deve ser. De qualquer maneira ficará bem. Então o rei Mosias foi lá sem temor, né? E a gente vê que eles foram, empreenderam essa viagem, e é lindo porque eles dizem que eles não desejavam que nenhuma alma perecesse. Eles viveram a experiência deles. E essa experiência de conversão foi tão profunda que eles desejavam que todas as pessoas experimentassem. Eu sou grata, tão grata por esse evangelho, por saber que essas experiências do livro de Mórmon ajudam a fortalecer a nossa fé. Eles nos mostram como pessoas imperfeitas, lidando com situações imperfeitas, e o Satanás aí como desde o princípio, e como a gente precisa ser sábio. Como esse povo tinha a liberdade religiosa, como esse povo tinha a liberdade de escolher. E de como o Senhor vai enviar anjos somente em momentos muito pontuais, em missões muito específicas. Na maioria das situações, nós precisamos sim desenvolver a nossa fé. É essa fé que nos fará abençoado, porque esse é um dos propósitos da mortalidade. Seria muito fácil se o véu se abrisse e a gente visse tudo, não seria mais fé. Mas nós precisamos de fé para passar pelas provas da vida, para poder acreditar que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, que Joseph foi um profeta de Deus, que o reino de Deus foi estabelecido na terra. E à medida que a gente desenvolve a nossa fé, a gente vai percebendo como é maravilhosa a luz de Deus. Como é maravilhoso saber que esse plano é perfeito e que nós temos um Salvador que nos redime, que nos cura e que está de braços abertos para nos receber. Até a próxima.